Olá, você conhece a AEE? A AEE é a área de estudos do Espiritismo. Meu nome é Rogéria Olímpio, eu sou trabalhadora do Centro Espírita Fé e Caridade. Estou neste momento também atuando junto à área de estudo Espiritismo da Aliança Municipal Espírita. E esse é o primeiro de uma série de vídeos onde nós vamos apresentar a AEE e conversar sobre outros assuntos que dizem respeito aos estudos dentro da doutrina dos espíritos, ao espiritismo. E nós vamos começar sempre com essa pergunta: você conhece? A AE é uma área que se propõe a atuar no planejamento, implantação, integração e acompanhamento dos diversos estudos oferecidos dentro das instituições espíritas. A sua função é identificar as necessidades e possibilidades de melhoria e promover aperfeiçoamentos e estruturação de atividades que envolvam as diretrizes para a atuação no âmbito internacional, regional e nacional dos estudos dentro do Espiritismo. Nas instituições espíritas, ela tem a função de orientar a organização e funcionamento de todos os estudos da doutrina espírita. E a proposta é que isso aconteça seguindo uma série de diretrizes estabelecidas e funcionando também como agente motor, como agente motriz de atividades planejadas e de atividades que têm um cunho integrador. A área de estudos do Espiritismo ela atua como sendo um ponto de contato e de incentivo entre as diversas áreas dentro de uma instituição espírita, sempre com a finalidade de auxiliar no acolhimento, no consolo, no esclarecimento e na orientação seguindo os princípios espíritas. A área de estudos do Espiritismo atua diretamente com os trabalhadores espíritas, mas também indiretamente com todos os frequentadores de uma instituição espírita, porque é ela que vai proporcionar um caminho seguro de conhecimento dentro daquilo a que a doutrina se propõe. É importante pensar na área de estudos do Espiritismo como sendo aquela que é capaz de proporcionar diretrizes seguras de estudo e de vivência do Espiritismo. Porque como que eu vou me dizer espírita ou abraçar a doutrina dos espíritos se eu não sei do que ela trata? Quais os seus princípios? Qual é a sua proposta? De que forma que ela me ajuda a me situar no mundo? De que modo que a doutrina dos espíritos apresenta a realidade da vida do espírito? E a proposta da área de estudos do espiritismo é exatamente de fornecer essas respostas, esse roteiro, para que nós consigamos desenvolver os estudos necessários para construir em nós essa consciência de que nós somos espíritos imortais numa experiência terrena aqui na Terra, que tem toda uma série de características, de singularidades, mas que para eu transitar com segurança nessa caminhada, que é esta existência física, eu tenho que saber a que ela se propõe. Por que eu vim aqui? O que eu vim fazer aqui? Por que eu estou com as pessoas que eu estou? Por que eu estou desenvolvendo as atividades onde eu fui colocada? Por que eu estou nessa família e não naquela? E o conhecimento da doutrina dos espíritos traz isso para a gente. O conhecimento do espiritismo traz isso para a gente. Mas é importante que a gente estude. A orientação do espírito de verdade é que os espíritas aprendam a se amar e se instruir. O amor, ele é a base da proposta do Cristo. Quando nós aprendemos a desenvolver em nós o amor, nós aprendemos também a lidar com todos os nossos irmãos, com a humanidade inteira, como sendo a nossa família. Só que a gente precisa, para facilitar esse processo de construção do exercício de amar, nós precisamos da instrução, do conhecimento. E é isso o que nós estamos tentando, começando a fazer aqui. Apresentar um pouquinho da necessidade de estudo. Quais são os referenciais que a AEE utiliza para a sua atuação? Nós temos como referência as obras codificadas por Allan Kardec, principalmente o Pentateuco Espírita. Lembrando que nós estamos falando do Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, a Gênese e o Céu e o Inferno. Além disso, temos também como base as edições da Revista Espírita, principalmente do período em que ela esteve sob a direção de Allan Kardec. Nós temos o livro Obras Póstumas, o livro Viagem Espírita em 1862,
o livro que é o Espiritismo. O Espiritismo na sua expressão mais simples e obras variadas de autores encarnados e desencarnados que vão manter uma coerência com a proposta apresentada pelos espíritos para Allan Kardec. Nós estamos falando aqui dos clássicos da doutrina, aqueles autores que lá no século XIX, mesmo que não estivessem atuando diretamente junto à proposta da codificação, como Leon Denis, são aqueles que tinham conhecimento das pesquisas que estavam sendo feitas, que produziram também uma série de obras que vieram corroborar, confirmar tudo aquilo que Allan Kardec estava trazendo, como sendo dito pelos espíritos. Essas obras são aquelas produzidas por Alexander Aksakov, por Gabriel Delany, por César Lombroso e tantos outros grandes daquele primeiro momento. Falamos aqui também no referencial teórico das obras que foram trazidas até nós pela mediunidade de Francisco Cândido Xavier, de Divaldo Pereira Franco, de Ivone do Amaral Pereira, de Zilda Gama, e infelizmente nós sabemos que muitos daqueles que estão chegando hoje na doutrina não têm conhecimento desses autores. E aí fica mais uma vez a pergunta: você conhece? Quem você conhece? E nós estamos aqui para trazer notícias dessa área, para conversar um pouco sobre esses autores e também para ajudar aqueles que estiverem interessados em conseguir um pouco mais de conhecimento sobre esses temas a encontrar espaços de estudo, casas espíritas, instituições espíritas que oferecem esses estudos, que fazem estudos sérios, que vão auxiliar aqueles que estão interessados em conhecer de verdade a doutrina dos espíritos a estudarem com seriedade, com rigor, com consciência, porque é esse tipo de estudo que faz com que a transformação realmente aconteça dentro de cada um de nós, que faz com que nós nos fortaleçamos o suficiente para enfrentarmos as dificuldades, as batalhas da vida.